Seja bem-vindo ao TrinityCast, o podcast da melhor agência de tráfego do Brasil. Eu sou o Matheus, estou aqui hoje com o meu co-host, o Léo. Um oizinho, Léo. Valeu pelo convite. Hoje a nossa pauta vai ser sobre gestão, e agora é uma gestão um pouco mais simplificada, mais tangível para vocês. Nosso convidado é o Rafael Martins. O Rafael ele é sócio de uma agência de lançamentos, a Raiz 1, e também sócio do marido dele na Contém Magia, uma escola de bruxaria. O Rafa é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo, assim. Ele é um querido e ele está vindo com essa missão, através do método dele, de simplificar a gestão das empresas, né? Eu queria já apresentar o Rafa e já começar com uma pergunta. Rafa, o que é gestão para você? Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite. Para mim, gestão é justamente simplificar. É a capacidade nossa de conseguir o máximo resultado com o menor esforço. E sempre que eu penso em gestão, me vem uma imagem na cabeça. Vem alguém em cima de um cavalo, o cavalo andando e eu com a rédea na mão. Então, é a nossa capacidade de justamente fazer com que esse cavalo, que pode ser um animal completamente desenfreado, ir para o lugar que a gente quer. Então, quando eu vejo gestão, eu vejo essa capacidade nossa, porque empresa é assim, né? Se a gente deixa ela solta, a hora que a gente vê, ela foi para onde a gente não queria, e aí a gente acabou perdendo o controle das coisas, né? Léo, o que é gestão para você? Cara, para mim sempre... eu sou do mundo criativo, né? Para mim, gestão, às vezes eu consigo me embananar nas coisas mais elementares do mundo, básicas, mas gestão é você conseguir olhar o todo e ir apertando os parafusos para fazer aquele todo funcionar da melhor forma possível. Muito bom, muito bom. Justos parafusos, muito bom. Cara, para mim gestão é um Tetris, né? É encaixar as pessoas certas nos lugares certos, com o recurso certo, da forma mais simples possível. Eu defendo muito um conceito de gestão para preguiçosos, que é, cara, a melhor pessoa de processos da vida é uma pessoa preguiçosa. Porque o preguiçoso ele sempre vai achar um jeito mais fácil de fazer o que ele já faz. Então, ele é um cara de melhoria contínua. Então, gestão, para mim, é esse match de pessoas certas, nos lugares certos, com os recursos certos. Eu vejo toda empresa digital como uma fábrica, assim. Engraçado você falar isso, porque eu falo que eu sou um preguiçoso profissional. Verdade, isso é desde criança. Tipo, eu tinha rinite. Imagina, eu era um gordinho com rinite. Então, eu tinha o meu Naridrim, tá ligado? Na verdade, era um Aturgil que eu usava. E eu, antes de dormir, eu quis fazer o seguinte, eu catei um martelo, um prego e um negócio lá de papel higiênico e eu preguei na beliche, porque eu não queria levantar para pegar papel higiênico, e aí tinha um papel higiênico, meu Naridrim em cima. Então, tipo assim, eu Caraca! Não, mas você sabe... Um sistema de fornecimento de papel higiênico. Juro, eu tinha uns 12 anos quando eu fiz isso. Mas eu falo que a preguiça ela é o grande motor da gestão, porque se não existisse preguiça, não existiria controle remoto. O controle remoto ele nasce do nosso ímpeto de não querer levantar do sofá. De não, entende? De ter as coisas à mão. De ter uma facilidade, né? O interruptor, né? O interruptor de ligar a luz. Pois é. Então, quem se acha preguiçoso, na verdade, pode enxergar isso como uma grande potência. Se você é um preguiçoso, transforma sua preguiça em alguma ideia genial para você não ter o trabalho que você não queria ter. Pronto, simples assim. Cara, genial. Nunca tinha pensado nisso. Muito bom. Genial isso. Pois é. Muito bom. E como é que foi essa jornada de preguiçoso? De preguiçoso para fundador, CEO, todas essas coisas. Onde que foi que tu viu que, cara, puta, realmente, o que a gente está fazendo aqui é diferente, o que a gente está fazendo aqui é legal? E como que foi essa jornada dessa virada do simples ao cubo, né? Fácil ao cubo. Fácil ao cubo. E simplicidade é o nosso lema. Então, como que foi? Eu abri uma agência de publicidade oficialmente em 2008. Era uma agência normal. E desde aquela época, quando a gente começou a escalar, né, começou a pegar clientes, tal, começou a formar squads, eu vi que ia tumultuar. E eu sempre tive o ímpeto de querer as coisas muito no lugar, sabe? Tipo, muito, muito organizado. E eu criei um sistema na época que era tipo assim, como se fosse o espermatozoide do Notion hoje. Tipo. A diferença é que a gente, na época, não existia o Google Drive, né? Não tinha, em 2008. Então, a gente tinha um servidor central, criava o projeto. Uma intranet que gerenciava os projetos. Exatamente, era uma intranet. E aí a gente criava o job, ele já criava pasta com as subpastas, tudo organizado.
Então, tipo, isso já me acompanha desde sempre. Coisa de preguiçoso isso, né? Coisa de muito preguiçoso. Porque eu pensava assim, eu acho que eu sou um pouco obsessivo, talvez. Cara, o tempo que a galera perdia para criar pasta, aí criava com o nome errado, aí tinha uma maiúscula, outra minúscula. Será que é algum problema mental? Não sei, né? Mas eu queria que as coisas fossem organizadas, que fossem fáceis de encontrar. Né? Então, nessa época, eu já tinha essa facilidade. E eu utilizei uns conhecimentos que eu tive tipo em 98 até 2002, eu estudei programação. Então, eu fiz banco de dados, eu entendia, né, dessa base. Tecnicamente, como executar isso, né? Exato. Então, cara, só um parênteses. O Rafa falou, eu vi esse conhecimento, 80, quando, tipo, porque eu fiz há 80 anos. Peraí, quantos anos o Rafa tem? Pô, eu tenho 42, eu sei que não parece, mas eu tenho 42 anos. Então, em 98 eu estudei e eu cheguei a programar e tal. Só que eu parei de programar, né? Sua cabeça de criativo deve estar pensando em alguma coisa. Por preguiça. Por preguiça. Aí eu não programei mais, mas quando eu sentava com os programadores, eu conseguia passar a minha necessidade como cliente e eu já passava meio que o caminho de como resolver. Então, eu acelerava muito o processo dos programadores. Né? Eu não passava o problema, eu já passava o problema e eu já tinha pensado um pouco na solução. Beleza. Aí, essa agência, eu percebi que os meus clientes precisavam de mais ajuda no marketing. Eu comecei a dar treinamento, comecei a dar consultoria, ampliei o leque de serviços e tal. E aí veio pandemia. Então, na pandemia, boa parte dos meus negócios pararam porque eram treinamentos presenciais. Então, formava... super recente. Caraca. E no digital A gente já ensaiava, tá? Lançamentos em 2018, 17, 18, a gente já ensaiava lançamentos, mas nada muito sério. E aí, tipo, em 2020, falamos, agora a gente precisa ir de vez, né? E como eu tinha um contrato de restrição com uma marca, porque eu também... parte dos meus treinamentos, eu peguei a franquia de uma marca. Falei pro Edu, vai você, cara. E ele falou, quero falar de magia na internet. Falei, então vamos. E foi aí que a gente começou a ir pro digital. Beleza. Cresceu, peguei vários especialistas, as pessoas viram a qualidade do nosso trabalho, etc. E daí surgiu o Fácil ao Cubo, né? Que é a metodologia que eu criei e utilizo na minha empresa, de simplificar e de organizar, onde cada pessoa sabe exatamente o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, e isso acelera demais o processo, né? E eu comecei a implantar isso em outras empresas do digital, vi aí uma oportunidade de negócio, né? Parei de lançar outras pessoas, só tenho o Edu lá comigo. E transformou o teu método num produto. Isso. E é uma coisa que me dá muito prazer, né? Lançar outras pessoas é interessante, é legal, enfim, mas mexer com organização de empresa é algo que me dá muito prazer, porque eu tenho tudo na mão e eu chego, já identifico os problemas, aí você aperta um parafusinho e aí a coisa já começa a andar. Porque tu viveu esses problemas, né? Acho que isso é muito importante. A gente tem o caso da Paola, né? A Paola veio falar aqui com a gente sobre empreendedorismo e, porra, ela já teve outra doceria, aí vendeu a empresa, ela viveu aquilo. Ela, de fato, teve uma empresa, diferente de muita gente que ensina negócio que não tem um negócio, né? E eu vejo muita gente ensinando método que às vezes nem vive o próprio método. É esquisito, né? Então, se você pegar o meu Drive, o meu Notion, pegar o meu Drive e o Notion dos meus clientes, você vai ver que a gente utiliza os mesmos métodos. Muito bom. E como é que é essa jornada? Como é que tu identifica a jornada da galera, assim, meu... Eu tô sobrecarregado, eu sou um editor de vídeo, sou um designer, sou um gestor de tráfego, sou um cara que eu quero começar a organizar a minha empresa. Quando que eu penso nisso e como que eu começo esse processo? Tá. Excelente pergunta, inclusive. Eu vou contar a historinha que eu vejo se repetir em 99% dos clientes que chegam para mim. Então, criou a empresa, começou a crescer, precisou contratar. Aí contratou. Até 3, 4 pessoas, a gente meio que gerencia conversando, assim, meio de boa. No papel de pão. Não vai que vai. Aí precisou contratar mais. Aí daqui a pouco começa todo mundo se debater. E era para fazer assim e não fez.
meu Deus, mas eu tinha explicado, não, mas você não falou. E aí as reuniões, eu atendi clientes que têm dailies de 1 hora, por exemplo. Todo dia faz uma reunião de 1 hora com a equipe. E aí eu fui perceber que, por exemplo, todo o projeto era fragmentado nas dailies, não tinha, eram escopo, decisões, né? E decisões sendo tomadas diariamente em cima da hora. E um monte de gente que nem precisava estar nessa reunião ouvindo essas decisões, né? E a ponto das pessoas odiarem estar na daily. Tipo assim, Eu sou a hater de daily, eu sou testemunho A de minha daily você no vai Funcional. gostar, porque ela dura 7 minutos. Depois eu posso contar o método que eu utilizo para fazer ela durar 7 minutos. E aí, beleza. Escalou. Tem clientes que chegam nessa hora para mim, tá? Tem clientes que chegam nessa hora e procuram algumas consultorias de gestão. Só que essas consultorias, eu já vi várias também consultorias de gestão. Eu já contratei consultorias de gestão para entender também, enfim. E aí eu percebo que eu vejo consultores tentando enfiar métodos de multinacional numa empresa de 10 pessoas. O Six Sigma lá num negócio digital que tem... Não precisa. Não precisa de tudo isso. E aí eu vejo gente indo para fluxograma, complicando o processo, né? Demorando. Distanciando, né? Distanciando, né? E aí o cara esqueceu o processo. O processo como que faz? Que pasta que tá o fluxograma? Tipo assim, todo o processo de gestão que era para facilitar, ele acabou burocratizando a empresa toda. Ele criou, é muito comum isso, né? O cara instala o Notion para melhorar a produtividade. Aí ele gasta um tempão montando o negócio. E ele não acha mais nada. Porque o Notion, ele tem assim... Ele é maravilhoso, mas ele pode virar um Inception, né? Tipo assim, a página dentro da página, dentro da página, dentro da página, e você tem lá 7 camadas que até se achar, enfim, se atrapalhou inteiro. E ferramenta também não é solução de problema, né? Ferramenta é uma ferramenta. Ela precisa de alguém operando. É um martelo, né? Um martelo não prega um prego sozinho, né? E precisa ser um bom martelo? Precisa. Agora, se a pessoa que for martelar também não souber, não vai adiantar nada. Aí, beleza. Aí tem gente que procura, eu nessa fase, tem gente que procura essa consultoria ou uma mentoria coletiva, aí o dono da empresa não tem hora, não tem tempo para ir na mentoria, aí faltou uma, faltou duas, perdeu o fio da meada. Às vezes ele nem tá na operação, ele nem sabe. Tipo, se for um expert, né? Tipo... E aí ele aparece na terceira reunião e quer mudar tudo, porque ele não participou desde o começo. Sabe aquela coisa assim? A frase então tá bom, beleza, pessoal? Beleza, então tá bom. Aí acabou a sessão de mentoria. Aí ele foi correr. Tipo assim, ele não tem tempo de pensar em como implementar e tal. Então, o então tá bom, eu sempre uso que essa é a frase da derrota, né? Se você terminou a reunião, a mentoria, falou então tá bom, e aí depois você saiu tentando, nem sabendo por onde você começa, quer dizer que já está errado, né? E aí Então vocês já sabem, identifiquem o então tá bom. Então tá bom. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Aí você sai com o ombro até mais caído, assim. Então tá bom, pessoal, beleza. E agora? O que eu faço, né? Aí esse empresário, ele quer escalar, né? Eles querem vender, eu também quero vender, todo mundo quer vender. Só que chega um momento que ele fala, não, foda-se, eu vou vender. E aí ele chega num segundo momento que falaram para ele assim, ó, você precisa contratar gente sênior. O problema é seu que você encheu essa empresa de júnior. Aí ele contrata o primeiro sênior. E contrata junto com esse primeiro sênior a primeira decepção dele. Por quê? Se a empresa não tem um modelo para esse sênior operar, o que vai acontecer? A empresa vai ser do jeito que o sênior quer e, às vezes, esse sênior chega com experiência, mas não naquele ambiente. E, às vezes ele está viciado. Eu já vi isso muito acontecer, cara. E eu vi isso acontecer na minha indústria. Por diversas vezes. E o cara era bom. Sim. O problema não é o sênior. E aí é como se você pegasse um maratonista e pedisse para ele correr na areia. Tipo assim, descalço na areia. E aí ele não vai conseguir performar. Ele precisava de uma pista, ele precisava de um tênis. E o que significa essa pista, esse tênis? Significa justamente os processos da empresa. Então tem gente que contrata sênior querendo que ele venha de brinde. Resolver o problema de processo de gestão. Não vai. Eu quero sênior com os processos. Aí tu pede pro sênior documentar os processos, ele vai olhar, tipo...
A gente é um prestador de serviço, a gente é senior. Se eu entro numa empresa e o cara olha e fala, então, agora a gente vai documentar o processo. Eu falo, beleza, R$100 mil eu documento meus processos aqui. Não, tipo, o cara tá contratando serviço. E ninguém gosta de documentar, isso é verdade. O cara que faz, por que ele vai documentar se ele vai... Na cabeça dele, eu lembro quando eu trabalhava em empresa, né? Eu lembro o dia que pediram para eu documentar um processo, eu falei, puta, querem me demitir. Tipo, é um medo da pessoa que está documentando, né? E aí, pô, quem é que vai documentar? É quem não está fazendo mais? E tem Como é que é isso? também. Quem que é o dono da documentação? Acho que É uma boa pergunta, né? Normalmente, um sênior líder, ele tem visão ampliada. O líder ele tem a visão do todo. E quem vai documentar precisa ser uma pessoa que tenha visão micro. Eu tenho pessoas do meu lado que ficam enxergando de lupa, eu enxergo de binóculo, entendeu? Então, se você pedir para alguém que enxerga longe, que tem visão ampla, documentar, ele vai ter a sensação que ele está perdendo tempo. Sim. Tipo assim, estou aqui, podia estar lá, está acontecendo olhando um monte todo, de... porque o ímpeto dele é olhar o todo. Então, na minha empresa... Esse é o líder. Esse é o líder, esse é o sênior. Por isso que ele não vem com processo acoplado. A empresa precisa ter. Beleza. Até mesmo o sênior de um departamento de processos de uma empresa, ele vai olhar o todo. E lógico, ele vai lá dar o parecer dele, porque ele é um técnico da área. Mas se ele lidera mais pessoas, ele vai querer sempre estar dando um passo para trás para poder enxergar tudo. Isso dá desespero. Outro dia eu falei com uma empresária, ela falou assim, cara, contratei uma consultoria de gestão, comecei a fazer os fluxogramas, mas o faturamento caiu. Aí eu me vi desenhando o fluxograma e eu vi o gráfico baixando. E o core business, tipo... eu falei, o que você está fazendo desenhando o processo? Então, o empresário ele tem a visão do problema, da solução e parte do como. E aí ele narra esse problema e a pessoa que vai vai desenhar o processo, ela vai falar, primeiro faz isso, depois faz assim. Porque o que é processo? Processo é você eliminar o vai e vem das coisas, basicamente. Porque cada vez que uma coisa vai e volta, você está perdendo tempo, dinheiro e está enchendo o saco da galera. Que a galera não aguenta mais ver aquela mesma tarefa voltando. E interrompendo, né? O processo ele foi feito também para evitar interrupção. Tipo assim, eu faço um bloco de informação e boto na esteira. Imagina só, na esteira. Se chega lá na frente, nossa, faltou um parafuso. Aí volta. Aí não sei o quê. Então, quem desenha processo tem essa visão de primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. E aí, qual que é o fio? Eu estava falando de... Só pegando um gancho da interrupção, né? Se você é interrompido 1 hora por dia, durante 1 ano, você queimou 284 horas, Ele mais faz ou menos. conta, bicho. O Matheus, ele faz conta. É mais ou menos assim. Eu fiz uma conta rápida, né? Tipo, 1 hora por dia, vezes 5, vezes 4, vezes 12. Dá uns 270 e poucos, assim. Tem uma pesquisa que fala que a gente perde 48 minutos por dia procurando coisas. Mas isso, mas isso é uma pesquisa de um americano. Em que a eficiência é maior. Eu entendo que sim, Sim. tá? É uma percepção de que a cultura americana ela tem uma uma eficiência maior. Mas o brasileiro é mais aquela coisa orgânica, né? Aquela coisa do... Para não falar Jeitinho brasileiro. Jeitinho Orgânico, brasileiro. você foi bem... Bem gentil. Bem gentil. E aí, tipo, 48 minutos por dia, bicho, isso é tipo os 20 dias de férias que você queria ter no fim do ano, tá aí, ó. Aliás, só fazer um parênteses, que a gente está falando sobre organização, eu vi uma notícia recente que na China eles já estão usando inteligência artificial na câmera para monitorar a equipe e se a hora que a pessoa levanta e vai pegar um café ou que vai ao banheiro, é como se fosse um taxímetro Dá do um choque salário elétrico, dela. né? Caraca! Não, é um taxímetro. Caraca! Mentira! Diminui a remuneração dela pelo um tempo que ela está cálculo por fora. hora produtivo. Ai, que horror. Por alto produtivo. Eles estão usando, já tem empresas usando IA para fazer esse cálculo. Caralho, que loucura. Dá um choque Não deixa elétrico. o povo descobrir. A pergunta que eu tinha feito, né, quando a gente entrou nessa linha de raciocínio, foi quem que cuida dos processos de uma empresa? Beleza.
Essa é uma excelente pergunta quando a gente... Depende do tamanho da empresa. Aí depende. É um grande depende. Essa é uma excelente resposta para qualquer pergunta. Eu sinto que alguns empresários têm uma aptidão um pouco maior para ser organizados, né? Outros não. Eu sou essa figura, né? Eu crio sistemas porque eu sou preguiçoso e, tipo, eu bato o olho e falo, cara, puta, eu preciso editar um vídeo, eu preciso gravar, decupar, e aí, pra mim, eu tenho essa visão 360. Só que às vezes eu falo com o Léo sobre isso, né? O Léo é mais criativo e tal, aí o Léo falou, não, cara, mas não tem como eu ensinar o cara coloração. Tá, mas não tem uma etapa de definir a paleta de cores? Não tem uma etapa de... Não tem um documento que tu consegue treinar o cara? Mas isso não é uma minoria, né? Sim. Em sua grande maioria, quem que é esse cara? Sim. Essa é a pergunta. Quem que é o dono dos processos? O dono dos processos é aquele que mais tem aptidão para olhar o micro, tá? E que vai ter condição de estar ali no dia a dia. Então, acompanhando se o processo está correto e se está sendo executado, é isso? Isso. Então, quando a minha empresa cresceu muito, né, tipo 2009, 2010, 2011, ela estava super arrumada. Só que eu colocava os processos e eu não tinha aderência dos processos. Então, ele durava ali uma semana, 2, e eu já estava resolvendo trocentas outras questões e fechando com o cliente. E tinha processos que eu não lembrava que eu tinha instituído, porque eu já tinha instituído vários, eu estava resolvendo um monte de coisa. Tipo, minha empresa já estava com 25 colaboradores. Então, quem está ouvindo aí já sabe o que é ter uma empresa com 25 colaboradores. Foi então que eu contratei uma gestora de processos que ia ficar acompanhando, que não deixava os processos caírem. E aí, nessa fase também, a gente foi analisar como é que a gente fazia para engajar melhor as pessoas. Porque tem esse outro problema também, né? Um problema, talvez desenhar o processo não seja o maior dos problemas. A dificuldade maior é fazer as pessoas ter a processo. Cultura de usar o processo. Isso. E aí a cultura, ela nasce da repetição, né? Então, como que eu faço? Eu tenho um método para isso, tá? Como que eu faço para a equipe não torcer o nariz quando você chega com uma nova ferramenta? Fala, pessoal, agora a gente vai usar essa plataforma aqui. Não, CRM, cara, time comercial. Um negócio para eu olhar. Time comercial é o maior detrator da aderência do mundo. Cara, colocou um CRM, o cara, mas eu já sei. Eu vou ter que preencher e não sei o quê. Pois é. Puta, eu vou ter que usar esse aplicativo de força de vendas. E assim, eles reclamam e reclamam com razão. Porque quando você tira a pessoa do jeito... imagina só, a gente escova o dente sem pensar, certo? Não lembra. Nossa, tem que pegar a escova e tal. Então, imagina, aquilo já estava no automático do cara. Aí você tira ele do automático, você faz ele gastar mais. O preguiçoso vai... Ele vai reclamar. Vai né? sair da zona do automático dele, né? Totalmente. Então, ele vai gastar mais energia cerebral e ele vai terminar o dia naquela semana mais cansado. É normal. Só que tem uma coisa. A gente pode... eu tenho uma máxima. O novo processo precisa ser mais fácil que o antigo. Não tem de preferência discussão. Menor. Menor, mais simples. É uma substituição para melhoria, né? Exatamente. Assim. Se ele não for mais simples, porque às vezes a gente precisa colocar alguma coisa aqui, por exemplo, fulano me mandou um questionário de briefing de lançamento que eu vou levar o dia inteiro para responder. Aí eu falo, ou você responde agora, ou você vai responder ele ao longo desses 30 dias, sempre em cima da hora, e você vai responder o dobro, se somar a quantidade de horas. E não é um dia, não, tá? É uma hipérbole bem da sem vergonha, um dia. É só uma horinha ali, concentrado, que vai resolver. Beleza. Aí, o que acontece? Eu preciso vender a ideia para a equipe. Eu não é chegar e meter lá o processo novo. Então, eu preciso apresentar o processo como uma boa notícia. Pessoal, eu tenho uma excelente notícia para vocês. Vai simplificar a vida. A gente vai simplificar muito. Você lembra aquele problema que a gente tinha quando clicava aqui e não ia? Pois é, agora ele está resolvido. Então, eu começo mostrando que é uma boa notícia,
Eu dou 2 ou 3 exemplos de problemas que aconteciam, que não vai acontecer. Nisso está todo mundo o quê? Já esperando. Esperando. Já comprou ideia. Então, a gente mexe com ferramenta e a gente mexe com o ser humano que vai usar essa ferramenta. Aí eu vendo isso como uma boa notícia, a chance de aderência, vai assim para a lua. É quase que 100%, né? E a gente tem que testa, valida no microambiente, para quando a gente implantar... Ele está redondo. Evitar lá, ficar consertando, mudando. Porque isso gera frustração, né? Muitas empresas não amadurecem processo porque justamente não deixa amadurecer. Se a equipe não repetir 30 dias, pelo menos, a mesma coisa, do mesmo jeito, não vai amadurecer o processo nunca. Então precisa, mesmo que você já tenha a versão 2.0, 3.0, é tipo a Apple. Eu tenho certeza que agora eles já têm lá o que eles vão fazer no iPhone 17, 18, sei lá. E estão testando. E estão testando. Só que assim, o que eu vou lançar agora? Então a gente precisa ter esse entendimento de que tive uma ideia, implementei e lancei. A cada semana a tua equipe ela vai ter contato com um jeito diferente de fazer as coisas e nunca vai amadurecer o processo e eles vão continuar o dia cansados. Então, essa é uma das questões. O processo precisa ser mais simples e precisa ser passado como uma boa notícia para a equipe. E eu só vou fazer um parênteses, né? O que é um processo? É um passo a passo, né? Um fluxo de, como, sei lá, eu quero gravar esse podcast. Para gravar o podcast, a gente tem que montar as câmeras, preparar a luz, fazer não sei o quê. O processo seria o como fazer cada uma dessas atividades, certo? Certo. Beleza. Agora que eu tenho como, e eu passo isso como uma boa notícia, onde que está o grande ganho de tudo isso? Onde que eu vejo que, não, realmente, né? Onde que está o grande ganho de inserir um novo processo? Seria uma cultura de processo no geral, assim, né? Eu acho que às vezes fica meio empírico, né? Quando que eu vou olhar, por que eu vou olhar? Acho que essa é a pergunta que eu gostaria que fosse respondida, assim. Quando que eu tenho que olhar o processo e com que olhos eu olho esse processo e qual processo da minha empresa eu priorizo? Como que eu faço essa priorização? Para mim, o termômetro são 2. Primeiro, o resultado que a equipe está entregando. Então, falta de qualidade é um ponto a ser observado. Se está chegando com qualidade menor. Quantidade de erros, porque eu vejo equipes errando na mesma coisa. Tipo assim, eu vejo a seguinte frase: cara, era para ser experiente. Já é o 30º lançamento e eu não acredito que a gente errou nisso. Então, o problema não é a pessoa, o problema é o processo que não estava blindado para não deixar passar aquele tipo de erro. Então, quantidade de erro, qualidade do trabalho e se a equipe se diz sobrecarregada. Porque quando a pessoa se diz sobrecarregada, nem sempre é excesso de tarefa. Eu já vi gente chegar sobrecarregada no final do dia só porque ela tem que logar e deslogar, sabe? Era só criar uma nova, né? E ela tem que digitar usuário e senha, ela tem que era só colocar favorito. Entende? Toda vez que ela tem que ir nos arquivos, ela tem que dar 5 cliques. Então, cada 5 cliques que ela dá, cada clique que ela dá é uma energia dela que vai. E é uma energia, assim, tão intangível que a gente não dá bola. Mas chega no final do dia, a pessoa está exausta. Aí ela chega e fala que está sobrecarregada. Que nem o lance de tomar decisões, né? Porra, uma decisão tira um pedaço da gente. Decidir o que eu vou comer hoje. Nossa. A cada decisão... entendi. O esforço mental que você faz para decidir, ele é como se ele gastasse a nossa pilha. Eu tenho o método de ter as roupas todas ser pretas, porque eu não tenho que escolher. Eu já sei, né? Camiseta preta ou camisa polo preta. E acabou. Eu não quero gastar energia com isso. A dieta, para mim, foi libertador. Né? Porque eu ficava todo dia pensando, nossa, o que eu vou comer hoje? Por exemplo, a minha daily... Isso, conta da sua daily. Qual é o seu segredo? O segredo da daily. A daily é assim. Primeiro, a gente precisa definir o que é daily, né? Então, na daily, a gente não toma decisão, a gente não discute projeto. Na daily, a gente fala o que fez ontem, o que vai fazer hoje e quais são as barreiras. Quanto tempo um ser humano leva para falar isso?
né? Então, ele tem a lista de coisas que ele tem que fazer hoje, ele tem a lista de coisas que ele fez ontem e quais as barreiras. Eu não o gestor, muitos gestores fazem a dele falando o que cada um vai fazer. Então, fulano, hoje você vai fazer isso, né? Hoje você e tal. Tem alguma barreira? Então já está errado. Tem até no Twitter tem vários memes, né? Eu tô na bolha de desenvolvedor no Twitter. No Twitter acho que eu sou dev, que eu interajo só com os dev, com as tech recruiter lá e tal. Aí tem vários, os caras fazem muito meme com o Scrum Master. Oi, gente, o que a gente vai fazer hoje? Teve alguma barreira? Tipo, o papel do cara é ficar... Porra, grava um áudio, o cara... Entendeu? Tipo, pois é. Por quê? Pois é. Por quê? Por que fazer a dele se tá óbvio, né? Então, qual que é o processo? Como que eu faço lá? Todo mundo já tem a sua pauta de trabalho. Então, eles abrem lá o Notion deles, já chegou para eles as tarefas que eles têm que fazer. Normalmente chega com alguns dias de antecedência. Quando a gente está super bem, assim, ultra adiantado, chega com 1 semana de antecedência, fecha o sprint inteiro. Então, eles já sabem o que vai acontecer. E aí, eles também já sabem o que eles fizeram ontem. Eu tenho um fluxo de trabalho no Slack, que eu digito /daily, aparece um formzinho que vou fazer hoje, que fiz ontem, e as barreiras, eles preenchem. Isso daí é tipo um warm-up para todo mundo, para a pessoa não chegar na dele e ficar... até ela esquentar, então ela faz um warm-up lá, ela não leva 5 minutos para fazer, e aí chega na dele, eu falo, bom dia, pessoal, bom dia. Primeiro, começa a ordem alfabética. Em ordem alfabética. Ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer isso, e eu tenho essa dúvida. Se a dúvida levar menos de 1 minuto para eu sanar, eu sano a dúvida da pessoa. Às vezes, mas eu dou prioridade para isso ou para aquilo. Ou tá certo isso ou tá certo... Sabe, às vezes é uma dúvida de briefing, enfim. E aí, beleza, ela acabou, eu falo, próximo. A pessoa conta o que ela fez ontem, a pessoa conta o que ela vai fazer hoje e a pessoa fala as barreiras dela. E aí eu vou tirando dúvidas. Chegou no final, beleza, pessoal, beleza, ótimo trabalho, acabou. Falou. Isso é uma daily. Aí, beleza, se uma das dúvidas merece uma discussão, uma tomada de decisão mais do que 1 minuto, falo, ótimo, então depois da daily a gente conversa. Aí, depois da daily, às vezes eu tenho micro reuniões de 10 minutos com uma pessoa ou 2 pessoas. Chegou uma ponta solta, tal, você... Mas nunca eu faço o João esperar eu ficar assistindo, eu tomar decisão e tirar dúvida para Maria. Porque o João vai ficar entediado e vai começar a odiar a dele. Ele vai fazer outras coisas. E aí gera desatenção. Exatamente. E aí as atividades dele vão ser mal executadas porque ele está no multitasking de estou na reunião e estou, sei lá, subindo uma campanha. Exatamente. Agora, por que a dele, então... por que eu... se eu mando no grupo, por que eu faço todo mundo falar? Porque é na hora que a pessoa fala que eu pego os ruídos de comunicação. Ela escreveu lá uma coisa, eu falei, é isso. Aí a hora que ela explica, eu vou ver que tinha algum ruído de comunicação. Então, dele é para resolver ruído, tirar dúvida, e para a equipe também dar uma esquentada mesmo. Tipo, são seres humanos. Acordar que eu estou aqui trabalhando. Exato. E se fosse presencial, seria em pé. Sim, stand-up. Vão lá para dele, stand-up meeting, né? Então, todo mundo falando em pé. Como eu trabalho com todo mundo remoto, a gente precisa de um momento de contato, né? E aí, o momento de contato é a dele. É assim que eu faço a minha dele. E o principal erro das pessoas é misturar o que é reunião de planejamento com daily, o que é reunião de tomada de decisão com daily, e qualquer outro tipo de reunião. Reunião de retrospectiva, bate na dele, porra. E aí tem umas coisas do Scrum, por exemplo, que para a minha estrutura faz sentido simplificar. Por exemplo, eles fazem a reunião de Sprint Review e a reunião de Sprint Preview, de Plan, aí depois a Weekly. Então, tem várias outras reuniões. Eu não sei, eu ouso dizer que são poucas as empresas que talvez precisariam de toda essa complexidade, porque às vezes é uma coisa mais simples mesmo. Então, eu faço tudo numa tacada só, né? Então, eu tenho
5 dailies e uma weekly. A weekly dura 30 minutos e as dailies duram 7 minutos a 10, às vezes 15. Mas isso com 7 pessoas. Quer dizer, é uma daily rápida e meia hora na weekly. O meu próximo passo é juntar a daily de sexta com a weekly e fazer tudo junto. Mas eu tenho gostado de fazer a minha weekly de sexta-feira à tarde, porque dá um up na galera e é como se fosse assim, um marco, sabe? Chegou sexta-feira, eu falo assim, Sextou. tá todo... Exatamente. A weekly é o nosso sextou. É como se a gente se autorizasse a descansar. Tipo assim, não vou ficar pensando em trabalho depois dessa reunião. Então, já dou uma previsão da semana seguinte, cada um fala como foi o ponto alto da semana, e eles se elogiam, né? Então, elogios entre vocês, alguém quer destacar, nossa, isso aqui que você fez foi legal, quero agradecer fulano por ter me ajudado nisso e tal. Vira um clima super alegre, e eu termino falando, está oficialmente encerrado o sprint 16, excelente fim de semana a todos, e tchau, tchau. Isso que horas é? 5h30 às 6 horas da tarde. Então, zerou. Zerou. Legal. E agora eu quero testar, ver se funciona. Mas eu tenho gostado, sabe, de fazer esse marco do fim de semana. Não, legal. É um sextou da galera. É o sextou da galera. A gente faz lá na empresa basicamente um sprint na segunda-feira e uma weekly na sexta, para bater reforço do sprint. Uma coisa que eu fiz, cara, que é processo também, que a gente está ganhando muita eficiência, está meio engatilhando ainda, foi colocar todas as reuniões possíveis, né? Tem umas que a gente não controla, principalmente reunião com o cliente, todas as reuniões possíveis somente à tarde e somente das 2 às 4. Então, tipo assim, das 2 às 4 é o horário de reunião. Amanhã é só operacional, amanhã é só para execução, todos os dias, amanhã é para execução. Ah, mas o cara não vai trabalhar de manhã e tal. Cara, foda-se, aí é responsabilidade dele, eu trabalho com adultos, né? Se o cara não trabalhar de manhã, ele vai embora. A gente, cara, um idiota, né? Tipo assim, pô, vamos centralizar todas as reuniões. A gente tinha muito isso, vamos botar todas as reuniões no segunda e terça. Ah, não, quem sabe a gente bota todas as reuniões das 2 às 4. Porque eu li um estudo que dizia, né, que o nosso melhor horário para execução de tarefas operacionais é de manhã. E aí eu tirava isso, porque o cara tinha que fazer, sei lá, às vezes 4 reuniões, né, das 8 ao meio-dia. E eu perdi essa potência. Aí a gente está fazendo esse teste. Não sei. Faz sentido. Eu, pelo menos, de manhã, eu gosto de sentar e fazer. Porque tem menos interrupção, porque à tarde, pô, eu tenho que marcar médico, eu tenho que ver, aí alguém pede uma coisa, aí a tua tia precisa que tu busque o gato de van no, sei lá, no camelódromo. Sim. Rafa, o nível de viagem. Nossa. É que eu lembro muito do Choque de Cultura, né, que tem a van e tal, enfim. Rafa, uma empresa que está amadurecendo, uma empresa que está começando a... Cara, eu quero um sócio que talvez queira sair da operação. Qual que tu diria que é o passo zero? Assim, tipo, eu quero trabalhar menos, passar menos... Não trabalhar menos não, mas tipo, eu quero trabalhar de forma mais inteligente. Tá, o que eu faço? Primeira coisa é fazer uma lista. Primeira coisa, ele vai fazer uma lista, um descarrego mental sem critério nenhum, vai abrir um Excel ou um Notion com linhas, né? Precisa ser uma planilha, e ele vai colocar tudo que ele faz. Tudo. Sem critério mesmo. Sem querer categorizar, sem querer colocar nível de importância, primeiro ele faz isso. Coluna Tudo 2. que ele faz. Tudo. Na empresa. Que se tudo. ele não fizer, fudeu, ninguém vai fazer. Isso. Coluna 2. Coluna 2, ele vai dizer para ele mesmo se ele quer continuar ou não fazendo aquilo. Tá? Só aí... Chance de colocar não em tudo. Pode ou não? Pode acontecer. Pode ser que ele não queira nem estar ali. Né? Mas a primeira coisa, então, falar assim, qual é o primeiro passo? É você contratar... Não, querido, a primeira coisa é você clarificar o que você quer, porque se perguntar, ele não sabe as tarefas que ele faz. Todo mundo já esteve nesse lugar. Eu faço listas para descarregar a minha mente, sei lá, 2, 3 vezes por semana, para eu poder enxergar a minha mente em outro lugar que não é aqui, misturado com tanta outra coisa. E aí, então, quero sair do operacional. Faz a lista de tudo que você faz. Depois categoriza se você quer ou não, né? E se você não sabe se quer, você coloca lá um talvez. Por quê? Porque pode ser que algumas coisas
você até gostaria, mas você duvida que dá para delegar. Porque existe muita crença no empresário de que, isso aqui, cara, é melhor eu não delegar, porque eu faço, e aí ninguém vai fazer do jeito que eu faço. Então, aí ele consegue, com essa tabela, ele consegue saber o que ele quer, o que ele não quer e o talvez. Aí depois ele olha para o talvez. Aí eu coloco, eu tenho uma coluna de nota de dificuldade, de 0 a 10. Aí vai ter... então, o que Talvez acontece? a área seja interessante colocar, né? Você coloca a área. Eu tenho essa planilha lá, pronta. E eu posso até deixar de brinde aqui no... Deixa de brinde aqui temos presente. Você primeiro a fazer o download. Se você está no Spotify, a gente vai deixar uma pergunta. Se você está no YouTube, a gente vai deixar um link na descrição e um comentário fixado para você baixar a planilha do Rafa. Beleza. Essa planilha ela dá um score das tarefas, né? Ela vai te falar. Tem uma coluna que vai para você colocar quanto tempo você leva para fazer. É uma coluna perigosa, porque muitas vezes a gente não sabe direito quanto tempo leva e a gente subestima normalmente. Normalmente coloca sempre menos tempo do que acha que leva. Quanto tempo leva e etc. Pronto. Agora eu sei, agora eu começo a ter clareza de um plano de ação. Quero sair do operacional. Primeira coisa, faz a lista. Aí o exercício é o pela última vez, né? Você vai fazer pela última vez só para mostrar como faz e você nunca mais vai tocar nesse negócio. Isso. E aí, as consultorias mais tradicionais de gestão vai dizer que você precisa produzir um fluxograma e fazer não sei o que lá. Não, você precisa só de um Loom. Só de um Loom que você... Eu sou o maior evangelista do Loom do mundo. Não precisa... fazer toda essa parafernália. É um Loom, uma reunião, o acompanhamento, porque tem gente que delarga, e aí vai ver, fica bravo. E eu estava falando do sênior, contrato sênior, e tem gente que vai de ciclo em ciclo nisso. Então, o contrato sênior, o sênior não funciona. Aí vai outro, não funciona. Por quê? Talvez o problema seja ele, né? O contratante, não o contratado. Pois tem gente que já está no 7º sênior e ele fala, gente, não acha gente boa para trabalhar. Mas, na verdade, não é. A pista para ele trabalhar é o Loom que você não gravou, basicamente. E é muito simples. É apertar um botão e fazer. Explica o que é o Loom. O Loom, para quem não conhece, é um software de gravação de tela. O Loom você aperta lá, você baixa ele tem a extensão, às vezes nem precisa nem baixar. Você baixa ele e aí ele vai filmar a sua tela com uma câmerazinha, pode ser redondinha ou quadradinha. Você filma a tela, ele já publica esse vídeo e agora com a inteligência artificial dele, ele já gera um título para esse vídeo. Então nem no título você tem que pensar. Você vai lá e aí você gerou um link, esse link você manda. Então às vezes uma reunião podia ser um Loom. Ele tem até uma estatística, agora, ele mostrou lá. Parabéns, Matheus, você falou durante 2.000 minutos e economizou tantas horas de reunião. Pois é. Eu, por exemplo... Ele vira um banco de dados, né? E ele consegue pesquisar lá, eu quero sobre, sei lá, produção audiovisual. Aí tem lá todas as coisas, né? O que eu vejo que tem que ter reunião, o que não é reunião? Por exemplo... Se a informação vai sair daqui e vai vir para cá e essa pessoa vai dar sequência, não precisa de reunião. É o input, o output, falou. Principalmente se tiver um processo para gravar esse Loom, que é o quê? Todas as perguntas possíveis que pode aparecer. Então, você estava falando de inteligência artificial, eu criei uma automação, eu não, né? Eu ia pedir para tu falar disso. Eu adoro. A gente criou uma automação essa é a automação dos preguiçosos, tá? Essa aqui, quem tem preguiça, isso aí é... Aí funciona assim. Normalmente, empresário, líder, especialista, ele é muito oralizado. Ele gosta de fazer live. Ele não gosta de sentar e escrever. Então, quando pede para ele escrever um briefing, ele morre, ele não quer. Ele queria o quê? Ele queria gravar um áudio no WhatsApp. Era tudo que ele queria, né? Então, a gente criou um canal chamado Briefing no Slack. Aí, a pessoa vai e grava o briefing com todas as informações que ela... Acha necessário, beleza. Ela vai gravar lá 2, 3, 5 minutos de áudio. Aí esse áudio, ele vai para a inteligência artificial que transcreve. A hora que transcreve... Exatamente igual?
exatamente igual. Aí ela, depois que ela transcreve, ela aplica um prompt que pega essa transcrição e coloca no formato de briefing que a gente utiliza. Qual que é o formato que a gente utiliza? Contexto, né? Qual que é a ideia inicial, contexto, qual o objetivo, as restrições, o que não fazer, o que fazer e técnico, referências. Beleza. E o possíveis dúvidas, né? Isso. Aí ele vem para uma lista de tarefas. Ele escuta o áudio, né? A inteligência artificial escuta o áudio, extrai esse áudio, possíveis ações, né, que tem que ser feitas. E aí, no final, ele pega e coloca embaixo 5 dúvidas que a pessoa que for ler esse briefing pode ter. Então, o que acontece? Maravilhoso isso, hein? É maravilhoso, porque ele sempre vai pensar numa pergunta que eu, na hora de gravar o briefing, não imaginei que a pessoa que fosse ler talvez teria. Às vezes no banho cai a ficha, tipo, puta, o cara vai perguntar isso. Vai perguntar. Viu? Essa ferramenta tem o link também de brinde pra galera. Libera o Jason. Manda um direct que a gente conversa. Gente, deixa eu só fazer um disclaimer. Slack é um meio de comunicação. Ele funciona como... Eu ia falar um super WhatsApp, mas é uma ofensa pro Slack falar que ele é um super WhatsApp. O Slack, ele tem uma parada que você cria os canais e você consegue conversar por tópicos, né? Então, você coloca lá... discussão, brainstorming de próximos criativos a serem gravados. E aí aparece essa mensagem e abaixo todas as respostas dela. Então, a discussão ela acontece dentro da mensagem. Então, não fica aquela rolagem infinita do WhatsApp. O Slack ele é um grande defensor da comunicação assíncrona, né? Então, a premissa dele é toda mensagem tem que ser um e-mail. E esse e-mail, ele não é para todo mundo. Por não ser para todo mundo, precisam que sejam criados tópicos. O que é o tópico? É uma mensagem com várias respostas. Então, é maravilhoso. E a gente tem outras automações. Por exemplo, quando cria uma tarefa no Notion, manda para o Slack a tarefa criada para fulano com um botão escrito confirmar tarefa. Aí o fulano confirma a tarefa, volta lá para o Notion. Ele consegue negar? Tipo, não quero essa tarefa. Não consegue. Né? Aí não rola negar. Você não tem opção. Não tem essa Você opção. tem que apertar o botão. E aí, sabe o que é legal? Ele já cria o tópico. Então, a conversa pelo Notion é uma conversa mais assíncrona do que a do Slack. A do Slack é quando eu tenho preciso de um pouco mais de velocidade de resposta. E a gente precisa chegar numa conclusão ali um pouco mais rápida. No Notion terminei, deixa um comentário, alguma coisa assim, né? Mas aonde que eu falo? É num chat aleatório? Não. É no chat onde o próprio Notion criou, no tópico que ele próprio criou dentro do Slack. Que legal. Então ele cria o tópico para a tarefa, se você quer discutir sobre essa tarefa, você nem precisa sair do Slack. Isso. Tudo isso para economizar tempo, né? Então, a premissa sempre é quantos cliques a pessoa dá para chegar até onde ela quer chegar. Eu conto cliques. Essa é a minha métrica de saber se o processo está bom ou não está. Caramba. É exatamente... mas teria que ver... quanto. Não é um clique a menos. Conta os cliques. Se é mais de 3, fica esperto, porque já está ruim. Né? Já começa a ficar cansativo. Precisa ser repensado. Precisa ser repensado. Mais de 3 cliques precisa ser repensado. E eu sei que em alguns contextos isso é quase um absurdo. Eu estou falando no contexto de uma empresa digital. E no contexto de uma empresa digital, 5 cliques é o máximo. Já está muito ainda. E principalmente coisas que eu acesso todo dia. Se eu acesso todo dia, 2 vezes por dia, eu não posso dar 5 cliques para chegar nessa coisa. Eu tenho que dar 1. Então, o que eu faço para ela ficar na minha vista? E aí, beleza, você pode falar assim, mas Rafa, você... como que faz isso, né, com a equipe remota? Porque tem coisa que a gente consegue interferir, tem coisa que a gente não consegue interferir. Então, aí nasce a questão da cultura. Se eu faço a pessoa entender isso, né? Então, isso é falado na empresa, que a quantidade de cliques cansa ela começa a falar, puxa, é verdade. Ela começa a prestar atenção no automático dela, né? Exatamente. E aí o processo, ele acaba sendo
ele pega resolve parte do problema, e a cultura instaurada pega a sombra da onde eu não enxergo. Que é, sei lá, o navegador dela, o sistema operacional que ela usa, a mesa dela, sei lá. Tem tanta coisa que a gente não enxerga, mas se está na cultura dela, ela vai parar para pensar o que ela pode fazer para reduzir a quantidade de cliques que ela dá para chegar onde ela quer. E isso vai aumentar a produtividade dela demais. Eu vou atualizar meu manual de cultura. Sempre um clique a menos. Pois é, mas funciona. Isso é uma coisa que eu me orgulho muito, assim, cara. Lá na Trinity, os meninos, eles têm essa cabeça preguiçosa de, cara, eu quero fazer um clique a menos, porque isso aqui não tá legal. Né? E a gente até brinca um com o outro. E às vezes eu tomo um checkmate disso, né? Porque eu vou lá e pergunto uma coisa pra um cara, aí eu pergunto pra outro, aí eu pergunto de novo pra ele. Quando eu pergunto pela segunda vez, ele fala, pô, Matheus, por que tu não cria um processo disso? Ou tipo, já criei aqui o processo disso e tal, tá aqui agora, ó. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. E a gente tem essa obsessão de, tipo, como que a gente faz as coisas serem mais fáceis, né? Tipo, o processo de implementação de dashboard. A gente fez uma dashboard nova, maravilhosa, um one-pager, tudo em uma página. Só que o que aconteceu? A gente estava levando 3 horas para implementar ela. Aí eu levei lá, tipo, 1 hora. Falei, pô, dá para fazer mais rápido, legal. 1 hora, muitos cliques. E eu fiquei, puta, cara, no máximo desse processo, quanto que é o menor tempo? Eu cheguei nessa conclusão que era 1 hora. E aí, pô, eu sou um cara maníaco, assim, eu mexo muito rápido no computador. Uhum. É muito mais rápido que uma pessoa... Então você não é parâmetro. Exato. Tipo, pô, eu tô no 3x e eu tô levando 1 hora. O Juninho, né, tipo, o Juninho, talvez, ele leve 5 horas, às vezes 8 horas. Falei, porra, peraí, e agora? E aí a gente decidiu trocar de ferramenta de dashboard. Porque a gente percebeu que se a gente levasse essa mesma dashboard pro Power BI, a gente só trocava o link. Porque o banco de dados já vai estar setado. Então, tipo, fazer o processo e metrificar isso via tempo ou via clique abre um mundo novo, cara. Sim. Que aí, às vezes, tu está gastando 5 horas num negócio... E aí é uma coisa de cultura também, né? Sim. Das pessoas informarem. Pô, eu fiquei 5 horas para fazer uma planilha do financeiro. E aceita. A pessoa fica 5 horas e ela acha que aquilo é normal. Então, o lance de colocar essa cultura é justamente instaurar um pensamento crítico. Quanto tempo eu estou levando para fazer isso? Será que eu não estou, né, como que eu posso fazer isso mais rápido? Como que eu posso fazer isso com menos erros? E como que eu posso cansar menos ao fazer isso? Então, se a gente consegue colocar esse chip na cabeça de todo mundo fica feliz, né? Porque não é só sobre ter produtividade, só sobre a pessoa performar mais. Não, é sobre a pessoa ser mais feliz. Vai sobrar mais tempo para ela. Ela vai ficar, a vida vai ser mais legal trabalhar nessa empresa, né? Então, tipo, é muito mais do que querer extrair do colaborador produtividade. Não é. É sobre dar para ele espaço livre para ele poder respirar. Para ele pensar. Para ele pensar, para ele levantar, tomar um café, olhar a paisagem, sabe? Para ele poder relaxar. Porque se ele fica ali só na pressão, ele vai acabar parando de performar, né? Eu tenho uma situação e uma história para contar, né? O Einstein que fala, né? Tipo, se eu tenho 7 dias para resolver um problema, eu vou gastar 6 dias pensando em como resolver esse problema e um dia, de fato, resolvendo. Quanto mais tempo a gente libera das pessoas, mais elas pensam em coisas que são mais importantes, como botar dinheiro no nosso bolso, no bolso delas, na vida delas. Né? E eu lembro quando eu trabalhava em empresa, eu montei um processo para que eu consegui puxar todas as minhas atividades para 2 dias. E aí, o que aconteceu? Cara, eu trabalhava 2 dias. Os outros dias eu ficava estudando, eu ficava aprendendo, eu ficava aprimorando, eu ficava, tipo, quebrando pontes das pessoas do time e tal. Então, tipo, a gestão para preguiçosos, ela veio para mim no sentido de que, tipo, cara, um trabalho que eu levaria 8 vezes 5, né? 8 horas por dia durante 5 dias na semana, 40 horas, eu passei a executar ele em 2 períodos. Então, eu tinha livre para mim mais 8 períodos. E fui demitido, né? E fui demitido. Não, a história do Tim Ferriss é assim, né? Que ele assim também? Ele foi numa... Eu também fui demitido, cara. Ele foi demitido. Se eu não me engano, era uma sorveteria que ele tinha que limpar. E aí ele fazia isso, tipo, em poucas horas, e ele passava o resto do dia lendo. E o patrão dele viu... Achou um absurdo? Achou um absurdo. Não, mas não tá limpo. Tá, você foi contratado para isso? Fui. Mas
tal, e aí, né? Mas você tá aí sem fazer nada. Então, Não é olha que louco, né? engraçado? Eu fui demitido nesse processo e eles tiveram que contratar 3 pessoas pra fazer o que eu fazia. Eu acho é pouco. Tipo, quem que saiu ganhando, né? Quem que saiu ganhando, tipo... Pois é. Enfim, mas também eu entendo que hoje, voltando atrás, eu criaria esse processo, contrataria uma pessoa para ficar nesse processo e eu lideraria essa pessoa para eu ser mais estratégico para a empresa. Eu não tinha essa cabeça antes, né? E a empresa não era minha, então... Agora, o Léo é da criatividade. Agora chegou. Eu quero perguntar uma coisa pro Léo, para saber o que ele pensa. Porque eu lido com muitos criativos, adoro os criativos, e eu acho que eu sou um deles. Que eu utilizo a criatividade para os processos, entendeu? Mas eu, na verdade, a minha cabeça ela é um tanto caótica, né? Você, nos ambientes de criatividade que você já trabalhou, você acredita que os processos ajudam ou atrapalham? Cara, é um dilema isso. Não sei se tem mais a ver com crença, né? Porque o artista, em tese, ele acha que ele precisa viver no caos para ele poder extrair ao máximo, né? Ele precisa viver o limbo, ele acessar coisas que, se ele tivesse uma metodologia, talvez ele não acessasse. E é pelo contrário, né? A partir do momento que você tem uma organização e um fluxo de funcionamento das coisas, você percebe que a sua produtividade ela é muito maior. Né? Sim. Mas que não necessariamente a gente executa. Isso não quer dizer. Uma coisa é acreditar naquilo, outra coisa é realmente executar. Para mim é uma grande dificuldade conseguir seguir processos. Eu, Léo, pessoa, né, profissional, eu tenho uma dificuldade enorme de seguir processo. Eu não conheço uma pessoa... Tipo, todas as pessoas que falam que têm dificuldade de seguir processos, elas nunca fizeram um processo decente. Toda pessoa que fala que odeia a rotina, ela nunca teve uma rotina. Que é tão legal ter rotina. Que liberta, velho. Liberta. O Léo fica zoando que eu conto as calorias do negócio. Cara, eu como a mesma coisa todos os dias. É uma decisão a menos. Eu acho que, tipo, tem uma parada disso que é que nem... eu acho que dizer que o processo limita o criativo... Posso estar errado porque eu não sou criativo, não tenho lugar de fala, né? Apesar de ser um pouquinho criativo. É a mesma coisa que, tipo, venda, né? Venda é arte ou é ciência? É ciência. Criatividade é arte, é dom ou é ciência? Cara, pra mim é ciência. É uma ciência. A pessoa mais criativa, ela é a pessoa com mais referências. A pessoa com mais tempo, ela tem mais referências. Ou menos preconceitos, né? E menos preconceitos. Sim. Mais referência e menos preconceito. A pessoa com um processo, ela tem mais tempo. Se ela tem mais tempo, ela tem mais referência. Se ela tem mais referência, ela é mais criativa. Sim. Perguntaram para mim esses dias, mas a criatividade não fica limitada aos processos? E aí, a minha resposta é sempre a seguinte. Quando um criativo que gosta de viver o caos, de mergulhar em coisas profundas para trazer a arte dele, para fazer algo extraordinário, se ele fica pensando aonde ele vai salvar o arquivo, se ele ficar pensando onde ele vai guardar o pincel, V1, V2, agora vai V2, agora vai V3. Todo este tempo que ele ia gastar com esse tipo de situação, ele vai investir na profundidade da arte dele. Então, o processo ele serve justamente para liberar tempo, é o único objetivo. Mas eu também entendo que o criativo que fala isso, ele é muito individualista, né? Porque, querendo ou não, ele esquece que ele tem que muitas vezes ele trabalha em grupo. Sim. E que o fato dele ser desorganizado ou viver no caos fode a vida de todo mundo. Sim. Que está ao redor dele. Né? E aí a gente vai, tipo, a bell curve, né? Tipo assim, a gente tem os extremos, né? Um criativo que tem um processo, né? Tipo assim, o que é um criativo que tem um processo? Sei lá, um Romero Brito. Sei lá, que tem um... não sei. Não, Romero Brito tem um processo. Ele tem uma assinatura tão grande, claro, que ele faz a mesma coisa. Mas é que nem o escritor, né? O escritor, porra, ele fica anos com o livro. Até a pessoa que faz sempre uma coisa nova e não tem processo. Então, tirando esses extremos, né, dessa pessoa ultra caótica e do ultra processo, a gente tem ali uma galera que é criativo, que trabalha em grupo, que precisa dar resultado, que precisa entregar no prazo e que, de certa forma, não faz muita questão de ir tão profundo assim, né? Não tem esse turbilhão interno.
Essa galera vai se beneficiar demais se tiver um processo. Demais. Porque a exaustão mental de procurar uma coisa e não achar, de toda vez que ele tem que importar vamos supor, designer, né? Ele tem que importar o logo, ele vai ter que caçar onde está o logo da empresa para colocar. Porra, é um inferno. Então, o que era para ser uma alegria para ele, né, dele pensar e tal, vira um inferno. Mas caçando. e aí, fazendo um paralelo, já que nós estamos falando de design, e aí é por isso que talvez uma ferramenta, por exemplo, como o Canva faz tanto sucesso. Porque Tu não pensa. Você não precisa ali, pensar, né? Cara, está tudo ali. Além de você ter a biblioteca da marca, as referências de cores, que tipografia, quais são os ícones que tem que ser usado para aquela marca, que se pré-uploada isso, você consegue ter acesso às bibliotecas de coisas infinitas para usar no processo criativo. Né? De forma fácil, colaborativa. Né? E diferente das ferramentas tradicionais que a gente tinha, que era só uma ferramenta técnica para você exercer. Né? E que aí você tinha que ficar buscando Era o tudo. lápis. Né? Eu acho que agora você acendeu, você deu o clique, que eu acho que é a grande sacada, de repente, dessas plataformas online de criação, é o fato delas conseguirem fazer você economizar. Elas vendem dados e tempo. É isso. Tipo assim, o iFood descobriu que... o iFood arrumou um jeito da gente pedir comida em 5 toques, né? O Mercado Livre também. Em 2, né? Tipo Não, assim, em 2. quem O Mercado nunca- Livre é em 1, né? Em um clique você compra. Quem nunca comprou uma bugiganga no Mercado Livre antes de dormir, né? Tipo assim, eu também Comprei fiz um perigo. porta-retrato. Chegou no outro dia, Eu quebrou no mesmo dia. comprei, eu comprei também. Então, tipo, o dia que os processos da nossa empresa copiarem esse princípio, a gente está feito, porque as pessoas não vão precisar fazer força para chegar no resultado que elas querem, entende? O que elas vão ter que pensar? Elas vão ter que pensar se elas querem comer uma parmegiana ou quer comer um temaki. Mas elas não vão ter que pensar... qual que era o número mesmo da pizzaria? Deixa eu pegar a lista telefônica aqui. Aí pega a E quais lista eram as telefônica. opções? E aí, mano, não. E aí você chega na pizzaria, os nomes das pizzas são inventados, tipo lua cheia, ao invés de Que falar que ódio, é velho. marguerita, que você já sabe o que é, né? Você tem que ficar lendo a descrição da pizza. Pois é, que ser criativo atrapalhou aí, né? Então, o dia que os nossos processos copiarem esse princípio, a gente vai ter muita velocidade, porque aí a pessoa não vai gastar tempo pensando no como, no onde, ela tem que pensar no quê. Aí, se ela tiver claro o que ela tem que fazer, o que ela tem que entregar, todo o resto já está no piloto automático, acabou. E ainda mais, assim, a gente vive um momento de uma sobrecarga de informação Pois é. a todo momento, né? Estímulo pra caralho. Uma exaustão mental porque é estímulo a cada segundo, né? Você está no banheiro, você tem estímulo, o celular, né? Você está no relógio O tempo todo. Agora o óculos, né? O O Matheus óculos, comprou um Meta Ray-Ban. Um Meta Eu ia Ray-Ban. trazer, eu esqueci. Que inveja. Ele comprou um Meta Nos Ray-Ban, Estados Unidos. você está usando, de Cara, repente tipo- você está escutando mensagem chegar, cara. Eu tive que instalar VPN para baixar o aplicativo. O negócio tem surround, então o som é melhor que um fone de ouvido. É muito assim. louco. Sério? Eu testei também. Gente, o papo tá muito bom, mas precisamos encerrar. Rafa, se tu pudesse colocar uma frase em um outdoor para todas as pessoas do mundo verem, qual seria? Me contrate. Hã? Me contrate. Na dúvida, simplifique. Muito bom. Muito bem, cara. Muito bom. Léo? Putz, em relação a isso, Um processo. Não necessariamente, pode ser uma outra frase depois do Não. donut, né? Tá liberado. é possível ser criativo com processos. Para Foi- mim tá mais esse do foi que o principal claro. insight, ó. Você é o criativo que eu mais... adorei você. Aí, ó. Muito bom. Um prazer. E eu, cara, dentro de tudo que a gente estava falando, o tempo que você perde está em um processo que você não criou. Arrasou. É isso. Muito bom. Essa bateu na minha cara. Assim. Gente, como que acha vocês nas redes sociais? O Rafael com PH, .Martins. E o Léo? meu? Léo Espigariol. @Matheus Oliveira. Esse foi mais um TrinityCast. Muito obrigado. Segue a gente, enfim, inscreve no YouTube, segue no Spotify e até a próxima. Valeu. Ó.